Olá, boa tarde. Começa agora mais um Tribuna Virtual. O Tribuna Virtual é um programa produzido pela Rede Alesp durante a pandemia do novo coronavírus, para garantir aos deputados um espaço com assuntos de interesse da população. Vamos às regras. Deputados serão inscritos via chat antes do início. Terão 10 minutos livres. O apresentador irá informar que o tempo estará terminando quando faltar 30 segundos e deverá interromper a fala. O deputado que tiver conexão estável e se houver interrupção por completo, poderá voltar após o orador que estiver usando a tribuna e encerrar a sua fala. Caso sobre tempo dentro das 2 horas previstas e não haja mais oradores inscritos, será permitida a reinscrição limitada a apenas um reingresso. E a palavra agora é do deputado Roberto Moraes. Boa tarde, deputado. Abra o seu microfone, por gentileza, deputado. Eu acho que o seu microfone está fechado. Não, agora está aberto. Agora sim. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, Fábio. Boa tarde a você, boa tarde aos deputados, os deputados que já estão conectados. Eu vejo a Janaína, vejo a Bebel, vejo o Carlos Janazzi, deve ter mais deputados já conectados. Olha, eu quero falar aqui de um projeto nosso que foi aprovado agora, né, no ano de 2019. É um projeto, aliás, foi apresentado em 2019, foi aprovado esse ano, que institui a Semana de Conscientização sobre o Autismo e cria o Programa Estadual de Orientação sobre o Autismo para profissionais nas áreas de educação e saúde. Esse projeto teve aprovação unânime, eu agradeço os deputados, já tenho o autógrafo dele, agora vai para a sanção do governo do Estado, esperamos realmente que seja sancionada essa lei. Um grupo de pais autistas aqui da minha região, de Piracicaba, nos procuraram, já que nós temos algumas histórias envolvendo a área de saúde. No meu primeiro mandato, de 99 a 2002, nós conseguimos aprovar o projeto de que o governo do Estado fornecesse medicamento gratuitamente para os portadores de fibrose cística. É uma doença hereditária que não tem cura. Nós temos constatado cerca de 800 casos no estado de São Paulo e, na época, o estado de São Paulo, pasmem vocês, o estado mais rico do país, não fornecia o medicamento. É um coquetel de medicamento nacional e medicamento importado, chegando a custar até R$40 mil por mês. Fui procurado na época por um soldado do Corpo de Bombeiros, o nome dele é o Máximo, no meu gabinete. Fizemos um projeto, claro que tem visto de iniciativa, mas na época o governador Alckmin estava assumindo, foi logo depois do falecimento do governador Covas, e ele realmente foi muito sensível. Aí eu retirei o projeto, ele apresentou à Assembleia por unanimidade, eu não sei se o Janazzi nessa época já estava aí conosco na Assembleia, em 99, sei que já estava vários mandatos, mas eu não me recordo se ele estava nessa época. Esse projeto virou lei. Inclusive, a Lei 11.250, de 4 de novembro de 2002. Nós, quando completou 16 anos, fizeram uma homenagem para a gente, fizeram um vídeo no ano de 2016, nos cumprimentando. Então, hoje, eles recebem gratuitamente esses medicamentos da fibrose cística, é uma doença pulmonar, é conhecida como doença do suor mais salgado. Era, até então, uma doença difícil de ser detectada. E quando os médicos tinham dificuldades. E quando era detectada, a criança já estava lá com 6, 7 anos e era muito difícil ela sobreviver. Mas com a vinda dos medicamentos, conseguimos depois também incluir, foi uma luta muito grande com os profissionais de saúde, que são, não sei porque são lá, acho que são da Faculdade de Ribeirão, que prestam serviços para o Estado, convencê-los a colocar no teste do pezinho. Então, hoje, assim que o bebê sai da barriga da mãe, já é feito o teste do pezinho. Se detectada a fibrose cística, uma doença que não tem cura, o que acontece? O custo é menor e a vida da pessoa é muito mais saudável, porque normalmente se leva ao transplante de pulmão. Só que em Piracicaba nós tínhamos 2 irmãs, a Jéssica e a Paula, que eram portadoras. Infelizmente, uma faleceu, a Jéssica está viva, fez o transplante, hoje é uma advogada formada, tem um escritório de advocacia importante aqui. A partir daí, eu passei a ser procurado por vários setores para fazer projetos na área de saúde, projetos de doenças hereditárias. Então, fizemos esses aqui para preparar os profissionais
para tratar e na sala de aula para a conscientização do autismo, o programa de orientação sobre o autismo para os profissionais da área de educação e saúde. Recebemos o apoio das duas secretarias e esse projeto foi aprovado. Isso também para nós foi motivo de orgulho, porque foi um pedido de uma comunidade. Temos outros projetos da mesma origem, tramitando na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e esperamos também aprová-los no decorrer desse ano, pelo menos. Então, foi uma conquista boa, só esperamos agora a sanção do governador do Estado de São Paulo. O projeto de lei, ele é o 925/2019, e que instituindo essa semana de conscientização sobre o autismo e criando esse programa estadual de orientação sobre o autismo para esses profissionais da área de saúde e também da área de educação. Como eu disse, outros projetos da área de saúde estão sendo colocados também. Eu queria falar um pouquinho aqui da concessão Eixo, da concessão Pipa, de Piracicaba a Panorama, são 1.200 quilômetros de concessão, a maior concessão é do Estado. Essa concessão foi feita, as obras já começaram, e na cidade de Santa Maria da Serra, a Eixo, que é a concessionária, está criando um problema muito sério. A avenida principal de entrada da cidade, o prefeito que voltou agora, foi 8 anos prefeito, Josias Zani, inclusive foi meu chefe de gabinete, aí na liderança da Assembleia nesses últimos 4 anos, ele ganhou a eleição e já tinha garantia de uma emenda de Brasília para recuperar essa avenida. Ela sai da rodovia 191, que sai lá da Washington Luiz e vai até a São Manuel, e nessa rodovia, estranhamente, não estava no contrato, a Eixo colocou uma placa dentro da cidade, dizendo que aquele trecho pertence à concessionária. Agora, sabe qual é o grande interesse? Que não é o interesse, não. A grande pergunta que se faz, não consta no contrato a conservação dessa entrada da cidade. O prefeito Josias Zani falou diretamente de uma audiência que a gente fez online com o presidente da Artesp. Ele foi muito solícito, ouviu, fez a reunião com o Argentino, que é o presidente da Eixo. Ele quer realmente que esse trecho fique para a cidade. Ele ganhou a eleição no dia 1º, logo na primeira semana, ele já licitou a obra, já tem empresa ganhadora, já tem o dinheiro no caixa, e só que ele tem prazo para começar. Senão ele vai perder uma verba de R$300 mil. Amanhã, inclusive, ele estará no Palácio do Governo. Estamos marcando uma conversa com o vice-governador Rodrigo Garcia, ele que preside a questão das concessões no Estado, mas eu realmente não entendi. Depois de 22 anos, quando cheguei na Assembleia, já tinha ocorrido o primeiro lote de concessões, que foi em 96. Eu cheguei em 99. Aí teve o segundo lote, que foi do governador José Serra, entre 2007 e 2010. E agora, o governador atual fez essa concessão, vai ser pedagiada, claro que vai, são trechos de duplicação, a população está protestando, é uma maneira diferenciada de se cobrar o pedágio. Na época, o meu partido apoiou o governador Márcio França, e ele esteve em Piracicaba, no mês de setembro, ele era o governador, na época, ele assumiu o lugar do Alckmin, que foi candidato a presidente, e, inclusive, a IPTV, nós temos aqui a gravação, da nossa região aqui, perguntou, governador, o senhor pretende colocar pedágio na nossa região? Ele falou, não, se eu for governador, não. Eu gravei, inclusive, o deputado Janaína, um vídeo com o governador, ele falando, se eu for eleito, não terá pedágio. Aí eu repito, olha, o governador está dizendo, se ele for eleito, não terá pedágio. Maldosamente, tiraram a fala do governador e colocam só a fala do Roberto Moraes. O Roberto Moraes é mentiroso. Ele falou que não ia ter pedágio. E vai ter pedágio, e vai ter pedágio. Acho que são 14 praças, tem inclusive o próprio Camarinha, na região de Marília, chegou aí para o Ministério Público, enfim, vários movimentos aconteceram. Então, nós estamos lutando para que seja devolvido para Santa Maria da Serra o que é de direito. Essa entrada da cidade, que a obra já está licitada, já tem o dinheiro em caixa, e amanhã no Palácio vamos tentar resolver esse assunto. Era isso. Bom final de semana a todos os nossos amigos e amigas deputadas do maior parlamento do país, que é a nossa Assembleia Legislativa. Muito obrigado. Deputado Roberto de Moraes, muito obrigado pela sua presença aqui no Tribuna Virtual. Já temos um próximo deputado. Deputada Janaína Pascoal, a senhora nos ouve? Ouço sim, posso falar? Boa tarde, tudo bem com a senhora? Tudo bem. Deputada, a senhora tem 10 minutos. Obrigada.
Bom, cumprimento todos que nos acompanham. Inicio apoiando o colega Roberto Moraes, que me antecedeu. Muitos moradores vizinhos, vamos dizer assim, das cidades vizinhas ou que margeiam essa obra, estão entrando em contato, sim, reclamando do pedágio. Alguns terão que pagar pedágio para fazerem assim, percursos muito curtos, né? Percursos que eles estavam acostumados a fazer quase que diariamente. Algumas cidades são pequenas, né? Praticamente como se fossem uma única cidade, então eles vão passar a pagar pedágio para suas atividades diárias e não para viagens. Então, eu faço aqui coro com o colega Roberto Moraes, isso não é justo, e acredito que o colega tenha passado por essa situação, sim, do governador dizer uma coisa e fazer outra, porque eu mesma, infelizmente, tenho constatado esse costume no governador. Participei de uma reunião com ele há alguns meses. Essa reunião que todos nós temos o direito de participar uma vez por mês, apresentei um projeto muito importante que foi trazido à Assembleia por um professor de neurocirurgia pediátrica. Ele queria abrir um laboratório para fazer pesquisas com cérebros de crianças que faleceram, para poder, com tumores, né, para poder testar medicamentos, para poder aprimorar as técnicas de cirurgia. E o governador se mostrou encantado com esse projeto, disse que faria, né, ajudaria a universidade, no caso a Unifesp, a montar esse laboratório. Nós fizemos toda a documentação necessária e ele disse na reunião, na presença do então presidente Cauê, de vários outros deputados, que o projeto seria abraçado como se fosse dele. Em nenhum momento disseram que esse projeto era algum tipo de emenda ou algum tipo de favor à minha pessoa, até porque eu não conhecia as pessoas, os médicos, os pacientes. Eu apresentei um projeto que é muito mais do que acadêmico, é um projeto prático de saúde, de salvar vidas, né? Que o governador diz tanto que quer salvar vidas, e a verdade é uma só, né? O projeto está parado e os recados que eu recebo são no sentido de que eu tenho que pedir que esse projeto seja apoiado como se fossem emendas minhas. E todo mundo sabe, eu já disse e repito, que eu só trabalho com as emendas previstas em lei, que são as emendas impositivas, justamente para dar o meu voto a cada projeto de acordo com a qualidade do próprio projeto, independentemente de ter sido proposto por um deputado do partido A, do partido B, pelo governo. Então, é costume, infelizmente, é costume do governador falar uma coisa e fazer outra, né? Eu acredito no colega e, por isso, apoio que os moradores, sobretudo dessas cidades menores, né, que vão às outras cidades praticamente diariamente, não precisem pagar pedágio. Isso não é justo, né? Isso não é moral, né? Mais do que justo, sobretudo porque houve uma promessa, mais uma promessa não cumprida. Eu vi que o prefeito de São Paulo anunciou que vai mudar o horário do rodízio. Eu venho pleiteando isso há muito tempo, então cumprimento o prefeito aqui por essa decisão. O rodízio não será mais, né, a partir das 5 horas da tarde, mas ele vai das 10 horas da noite às 5 horas da manhã, que acaba coincidindo com o horário de recolhimento. Então, as pessoas poderão, somente aquelas que estão nos serviços essenciais, transitar com seus carros, estarão mais protegidas assim e também ajudarão a esvaziar o transporte público. Por outro lado, também hoje, o prefeito anunciou que vai antecipar vários feriados, criando uma espécie de recesso ou feriadão de 10 dias. Eu entendo a boa intenção, entendo o desespero, o prefeito até falou que ele próprio está enfrentando uma doença, todos nós sabemos que está, e que ele quer o melhor. Só que eu tenho medo, né, de, como a gente debateu isso ano passado, aqueles que nos acompanham diariamente vão recordar que nós viramos a madrugada no ano passado para definir se anteciparíamos ou não o feriado de 9 de julho. E eu tenho muito medo dessa tal antecipação acabar servindo como um estímulo para as pessoas viajarem, para as pessoas irem para o litoral,
Por enquanto, o litoral está numa situação um pouco mais controlada do que as cidades do interior, por exemplo. Então, eu tenho medo que o objetivo acabe não sendo alcançado e que nós findamos por gerar aglomeração, né, nos locais turísticos, num período que não é para fazer turismo. Inclusive, nós estamos com a maior parte dos estabelecimentos fechados. Concorde-se com essas medidas de fechamento ou não. Também gostaria de anunciar, né, agradecer a confiança dos meus colegas de bancada. Hoje foi publicado no Diário Oficial o ato que oficializa a minha condição de líder da bancada do PSL. Eu acredito que todos que nos acompanham saibam, mas a bancada, que iniciou com 15, hoje, infelizmente, tem 12, combinou no início do mandato que a cada ano um deputado lideraria a bancada. No primeiro ano foi o deputado Gil Diniz, no segundo ano o deputado Rodrigo Gambale, esse terceiro ano, se assim permitir que eu conclua, né, serei eu, e o quarto ano haverá um debate na bancada, uma eleição. Eu obtive consenso dos meus pares, então inicio esse período de liderança hoje, agradeço a confiança, seguirei trabalhando para que os projetos sejam avaliados de maneira técnica e não político-ideológica, e vou seguir fazendo o meu trabalho no plenário assim que o plenário abrir, né? Tenho defendido que ele volte a funcionar presencialmente, e com os trabalhos nas comissões também, mandando as minhas percepções para os colegas sobre cada um dos projetos, como já venho fazendo desde o princípio. O que muda mais é a parte administrativa, porque o gabinete da liderança ele acaba congregando funcionários de todos os deputados, né? E se é difícil trabalhar com as pessoas que a gente, vamos dizer assim, contrata, escolhe, entrevista, tende a ser mais difícil trabalhar com pessoas que são escolhidas por outras pessoas. Mas é um teste bom, né, vamos dizer assim, de gestão. Tenho certeza que vou ter a compreensão, a dedicação da equipe que hoje já está na liderança. Aos poucos vamos conhecendo cada qual. E se depender de mim, o trabalho da liderança será ainda mais técnico, né? Porque eu entendo que uma casa legislativa é, antes de tudo, uma casa de trabalho jurídico. Tem a parte política, tem as questões partidárias, ideológicas, tem, né? Eu até colocaria um infelizmente na frente, mas a minha visão de uma Assembleia Legislativa é de uma casa, sobretudo, jurídica. Então, é essa linha que eu vou tentar, né? Não sei se serei bem-sucedida na tarefa, mas que eu vou tentar imprimir a esse um ano de liderança da bancada do PSL. Então, não sei ainda quem serão os líderes dos demais partidos, mas já faço aqui uma apresentação prévia e estou à disposição de todos os colegas da bancada, dos líderes das demais bancadas e de todos os colegas, como, aliás, sempre estive, independentemente de sigla, de ideologia ou de convicções. Agradeço a oportunidade de participar dessa tribuna virtual e renovo o pleito para que todos, na medida do possível, se preservem os demais, usem máscaras, usem álcool gel, e se, né, porventura, infelizmente, adoecerem e tiverem defendido, vamos dizer assim, uma postura radical, rebelde desde o princípio, tenham a humildade de buscar tratamento, porque a doença é grave, a doença é séria, e o quadro se agrava muito rapidamente. Então, saúde a todos, muito obrigada, e se Deus assim permitir, até amanhã. Deputada Janaína Pascoal, muito obrigado pela sua presença no Tribuna Virtual de hoje. Temos já um próximo deputado. Deputado Carlos Gianazzi, o senhor me ouve? Oi. Boa tarde, deputado. Tudo bom? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Fábio. Boa tarde, deputadas, deputados. Boa tarde, telespectador
da TV Assembleia, que é uma TV pública, né? Que todos saibam disso, é importante, é uma TV pública financiada com dinheiro público da população, e ela é uma TV do Poder Legislativo. E, por falar em TV, eu queria aqui manifestar a minha indignação, porque eu já assisti umas 2 vezes, eu vi no horário nobre da televisão, no Jornal Nacional, sobretudo, uma propaganda da Assembleia Legislativa, falando, eu digo que aquilo até é uma propaganda enganosa, falando da importância dela, e um dos pontos colocados é justamente o corte de salários de 30%, né? E só que eu fico imaginando, e fala que houve uma economia, me parece que de 200 milhões, mas eu fico pensando na seguinte contradição, acho que todos devem estar também imaginando, né? Por que fazer uma propaganda que custa muito dinheiro, nem sei o custo, mas entrar no horário nobre do Jornal Nacional deve ser caríssimo. Aliás, eu quero fazer um requerimento de informação para saber qual foi o custo dessa inserção da Assembleia Legislativa no horário nobre da televisão, para não falar absolutamente nada, para fazer uma propaganda quase que enganosa da Assembleia Legislativa, né? Que custa mais de R$1 bilhão por ano para os cofres públicos e que, no entanto, não fiscaliza o poder executivo, não legisla para a população de fato e representa muito mais os interesses do governo, porque tem a base de sustentação, e do poder econômico. Então, eu queria deixar bem claro isso. E, ao mesmo tempo, dizer o seguinte, que nós temos que dar um outro sentido para a Assembleia Legislativa. Ela não pode mais ficar inerte, né? Funcionando de costas para a população. Ela tem que ser mais ativa. Eu acho que nós poderíamos começar votando os projetos. Nós apresentamos muitos projetos durante todo o processo de pandemia, desde o ano passado, mas eles não foram aprovados praticamente. E essa pandemia se agravou ainda mais, e esses projetos devem ser aprovados, porque eles ajudam a combater essa crise sanitária, essa crise social que nós estamos vivendo, como, por exemplo, os projetos criando renda emergencial para a população do Estado de São Paulo, socorrendo vários setores, inclusive de comerciantes, de microempresários, esses setores que geram emprego em São Paulo. Então, a Assembleia Legislativa tem que se colocar a serviço desse setor da sociedade, né? E votar também os projetos que estão na pauta, projetos importantes, estratégicos. Ela não pode parar durante a pandemia. Nós temos que voltar a aprovar projetos. Nós temos, por exemplo, uma dívida enorme com os aposentados e pensionistas que foram vítimas de um verdadeiro confisco, de um crime de lesa humanidade. Eu sempre repito e vou repetir o tempo todo que os nossos servidores aposentados e pensionistas estão passando necessidade, muitos passando fome, não tendo mais dinheiro para comprar o remédio, para pagar o convênio, se consegue ainda pagar algum convênio médico, né, porque a situação é muito grave, não consegue mais sustentar as suas respectivas famílias, porque houve um decreto no meio da pandemia, no ano passado, o 65021, que confiscou os salários de servidores aposentados e pensionistas que ganham abaixo do teto salarial, que é um verdadeiro absurdo isso, né? Se nós já tínhamos aquela maldita emenda 41, que foi aprovada em 2003, que nós fomos contra, inclusive o PSOL nasce dessa emenda, contra essa emenda, porque os parlamentares do PT que votaram contra foram expulsos, daí nasce o PSOL dessa contradição. Então, nós sempre fomos coerentes, nós fomos contra a reforma da Previdência do Fernando Henrique, nós fomos contra a reforma da Previdência do Lula, penalizou os servidores, nós fomos contra as reformas aqui em São Paulo, sobretudo a do Serra, aquela de 2007, contra o Sampaprev, do Dória e do Covas aqui na capital, enfim. E fomos, logicamente, contra a reforma da Previdência, agora também do Dória, aqui em São Paulo, que era quase um Sampaprev estadual. O fato é que essas pessoas, nossos colegas servidores, falo aqui como servidor público também,
é um sofrimento sem precedentes, minha gente. Então, a Assembleia Legislativa tem uma dívida moral, uma dívida humanitária com todos esses aposentados e pensionistas. Por isso que eu apelo aqui, rogo todos os dias para que o PDL 22 seja imediatamente aprovado no plenário da Assembleia Legislativa. Ele já entrou em votação uma vez, foi sabotado, né, pela liderança do governo, voltou para... O projeto não voltou, voltou a emenda que foi apresentada, aquela emenda de plenário, ela tem que ser acatada ou não no Congresso de Comissões, e daí o projeto será votado dentro do plenário, aqui talvez num plenário virtual que seja, não importa. O fato é que nós temos que resolver essa situação. Bem que agora o Dória já estava sinalizando que talvez cedesse na questão dos impostos, do ICMS para alguns setores, que ele faria alguma revisão, porque ele publicou vários decretos também aumentando os impostos. Então, tem muita mobilização, muita pressão. Então, nós exigimos que também, sobretudo, em primeiro lugar, nós possamos aprovar o PDL 22 e colocar fim a esse confisco, a esse assalto, a mão armada feito pelo governador Dória contra os aposentados e pensionistas. Queria também aqui me associar ao que disse o deputado Roberto de Moraes sobre essa privataria tucana. Em plena pandemia, encheram o estado de São Paulo com pedágios, né? Centenas de quilômetros foram pedagiados, estradas. Essa última licitação que foi feita, que nós acompanhamos, que vai de Piracicaba até Panorama, minha gente, é um absurdo total, encarecendo ainda mais o custo de vida, o preço dos alimentos, do frete, que, consequentemente, é transferido para a cesta básica. E manifestar também a nossa solidariedade aos familiares, aos amigos, aos parentes das pessoas que perderam os seus entes queridos durante essa pandemia. Estão perdendo, na verdade, porque só ontem nós tivemos mais de 3 mil pessoas mortas no Brasil. Isso sem contar uma subnotificação que existe, nós sabemos. Eu estava acompanhando algumas pesquisas aqui, alguns especialistas dizendo que em abril a gente pode chegar a 4 mil pessoas mortas por dia. É muito. De fato uma calamidade pública, é um genocídio que nós estamos vivendo no Brasil, logicamente por conta da falta de coordenação e da sabotagem que o governo federal, no início da pandemia, especificamente falando, o presidente da República, o Bolsonaro, que é o grande sabotador das medidas, né, de combate à propagação do vírus. É só com a gente, nem vou aqui elencar o que ele já falou e o que ele já fez para sabotar todas essas medidas, né? Sobretudo na compra de vacinas, que houve aí uma grande sabotagem do governo, que não comprou as vacinas no momento adequado. Por isso que nós estamos vivendo esse momento tão difícil. E também nós vamos atribuir a culpa às medidas tímidas, covardes e medrosas aqui em São Paulo do governador Dória e do Bruno Covas, que não tomaram as medidas no momento certo, com medo de enfrentar os interesses políticos e econômicos da associação comercial, da Fiesp, dos grandes empresários, do poder econômico, dos donos das escolas particulares. Não tomaram essas medidas em São Paulo. E o Dória fica fazendo marketing em torno da vacina e não tomam as medidas adequadas. Aí nós chegamos nessa situação, né? Então, nós temos que tomar providências nesse sentido, e a Assembleia Legislativa tem que dar a sua contribuição entrando nesse debate, né, e pedindo medidas mais enérgicas em todo o estado de São Paulo, né, para combater o negacionismo, o fundamentalismo, a fake news que existe em torno desse tema. A gente não pode mais tolerar isso, porque as pessoas vão morrer cada vez mais no estado de São Paulo, um estado que já entrou em colapso. Tem mais de 60 cidades que já entraram em colapso, que não conseguem mais atender. 30 segundos então, finais, também deputado. um apelo para que a Assembleia Legislativa entre nesse debate, apresente propostas e vote projetos importantes e estratégicos para combater a pandemia em todo o estado. Deputado Carlos Gianazzi, muito obrigado pela sua participação aqui no Tribuna Virtual.
E agora vamos ouvir a deputada professora Bebel. Deputada professora Bebel, a senhora me escuta? Deputada professora Bebel, boa tarde. Agora sim, boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos que nos acompanham através da Rede Alesp, um canal imprescindível, né, para que nós possamos repercutir o que se passa no Legislativo, deve ser assim, né, e, ao mesmo tempo, expressar a nossa opinião no que diz respeito às ações do Executivo, né, perante a sociedade paulista. É muito importante, né, portanto, acompanhar, ouvir as diversas opiniões, confrontar com a realidade, né? Eu fico aqui ouvindo muitas coisas, né, de não ter partidarismo, né, da gente não se dividir, enfim, não se faz. Não, se tem uma coisa que a gente tem que ter é uma opinião, né? E opinião, seja ela de que forma for, né, a gente não tem que fazer de conta que ela é mais ou menos avançada, né? A gente tem que demonstrar por que é que a gente tem uma determinada posição e por que é que nós defendemos uma determinada ideia. Isso vai no conjunto do conceito de ideologia, né? Então, não abro mão de ter uma ideologia. Eu tenho. A minha é petista. O meu governo, o governo do Partido dos Trabalhadores, esteve 15 anos, 13 anos no poder e fez muito para os pobres, fez muito pelos estudantes, fez muito para os negros, para os indígenas, quilombolas, enfim, todos aqueles que, e sem dúvida nenhuma, né, eram excluídos e ficavam à margem, né, na sociedade. Então, eu acho que a gente comparar o PT, né, com o PSDB, com, enfim, lamentavelmente, o atual governo federal, é uma injustiça muito grande, né? Não tem comparação, né? O que foram os governos petistas e o que está sendo o governo do Bolsonaro. Então, nós temos que avançar. Do contrário, nós vamos ficar nesse impasse que está, né? Nessa luta. Nós temos que fazer incondicional em defesa da vida. Fazer a luta incondicional em defesa da vida é, na verdade, né, a gente garantir a vacina, ter lockdown, porque vírus não tem hora de circulação. Vírus está circulando a toda hora. Então, essa coisa de colocar um período e vai até período tal, me desculpe, não pode. Os governos que eu defendo, por exemplo, eu vou pegar o exemplo de Araraquara, mas tem outros governos que não são petistas, prefeitos e prefeitas, que estão aplicando lockdown e estão tendo resultados, né? Então, lockdown por 21 dias, isso é como a OMS indica, como é que eu diria, uma indicação internacional, né? E a gente consegue conter o vírus, né? Ontem eu ouvi algumas coisas no que diz respeito à presença das crianças nas escolas nesse período. Quer dizer que a minha filha não vai. Não vai porque eu não vou colocar minha filha, deputado Roberto Moraes, numa insegurança, porque se falta leitos nos hospitais, se faltam UTIs, se faltam, né? Como é que nós vamos, na verdade, defender mais ainda uma incerteza? Porque uma coisa é a sociedade de pediatria, e outra coisa é a realidade. E a realidade já disse, né, que não é verdade que a criança é assintomática e ela não pega o vírus. Claro que ela pega. Ela comete-se do vírus e a gente tem que, de certa forma, né, fazer com que as escolas fechem. Por isso, a ação da POSP está em pleno vigor, né? E isso foi uma vitória das entidades, inclusive, que estão com a POSP, inclusive a FESP, que é uma entidade, né,
das escolas particulares que articulou com a PUESP e a gente fez uma ação. Então, não defendo aí a presença das crianças nas escolas e agora não é hora de abrir escola. Acho que a juíza, né, a doutora Simone, né, ela teve um papel, Casarotti, a doutora Simone Casarotti, teve um papel, fez um despacho importantíssimo, que foi exatamente dizendo, primeiro, o vírus tem que ser contido, né, vacinar, garantir a vacinação dos profissionais da educação, né, e, claro, depois só ter volta às aulas depois das faixas vermelha e laranja. Então, isso para nós é fundamental. Também quero, como o colega Carlos Gianazzi fala dos pensionistas e aposentados, quer dizer que eu presido o maior sindicato da América Latina e tenho 30% dos sócios, se não aposentados. Coerência, para mim, né, é defendê-los, não é ficar numa disputa sobre quem eu votei na mesa administrativamente ou não. É importante explicar à população. Eu tenho que todo o tempo estar explicando, da impressão que eu não sou coerente porque eu votei, né, na administração da mesa. Eu votei daí, sabe? Eu vou votar exatamente porque o PT faz jus a uma proporcionalidade e está dada, pronto, sabe? Eu acho que isso é uma coisa... Agora, alguém me viu votar favorável à reforma da Previdência? Aliás, eu faltei da votação dos precatórios? Não, faltou um voto. Não foi voto de setores que não são oposicionistas, foi um voto nosso da oposição, né? Não faltei. Votei favorável ao 529? Não, votei contra até o último momento. Aliás, mais que isto, mobilizei os professores, funcionários públicos para virem para a casa de leis e pressionar para que ele não fosse votado. Passou por um voto, né? Então, se tem alguém que tem que ser acusado aqui, não sou eu, deputada Bebel, né? Não sou eu, é quem votou favorável à reforma da Previdência. Isso eu acho que é o correto, é a análise correta de ser feita. Agora, tanto o deputado Gianazzi como eu, nós estamos tentando acertar esse erro. E nós precisamos, aí, para mim, esquece, vamos tentar acertar. Deputado Gianazzi, se apoiar o do senhor, eu vou estar votando no do senhor. Mas se o meu entrar, deputado, eu vou pedir para o senhor apoiar o meu. Não existe 8 ou 80 na política. Existe quem é que está a favor do funcionalismo público e quem não está. Eu estou há mais de 20 anos, há mais de 10 anos, digo, na presidência da PUESP. Eu sei exatamente a demanda da categoria, mas não requeiro isso para mim. Divido também a oportunidade que outros me ajudem, que sozinho, né, uma andorinha sozinha não faz verão, tá? Mas várias andorinhas farão, com certeza. Então, acho que é muito importante entender, né, esse debate. O PDL 39 também foi uma prioridade minha, está lá, é de 2020, né? E quero, né, que seja votado. Com relação ao que disse o nobre deputado Roberto Moraes, sabe perfeitamente que eu participei de mobilização, deputado, na região, eu sou da região, o senhor é. São Pedro, Águas de São Pedro, são cidades dormitório, vão pagar pedágios, né? E isso vai ter um impacto pesado, né? Aí nos trabalhadores, também os produtos ficarão mais caros, porque quando tem um pedágio, com certeza, né, tende a aumentar o preço das mercadorias também. Então, nós temos que pensar de conjunto, né, que o governador ele repense essa atitude. Essa operação Pipa é um desfalque no bolso da população paulista interiorana, né, que já paga tantos outros impostos e agora mais este momento, né, esse imposto aí que é o pedágio, né, e não é uma taxinha, não, é uma taxa representativa. Nós já fizemos várias reuniões, né, 30 segundos finais, deputada. Não conseguimos
reverter a situação de amenizar, de os moradores, né, deixarem de pagar, né, de ir e voltar todos os dias, que seria uma forma de amenizar, pelo menos. No mais, muito obrigada, um forte abraço, Fábio, vou me reescrever, né, porque quero ainda discutir um pouco mais. Muito obrigada. Obrigado, deputada. E agora temos uma nova inscrição do deputado Roberto Moraes. Deputado, o senhor tem mais 10 minutos. Fábio, eu não vou usar os 10 minutos, não, apenas a minha querida Janaína Pascoal, eu me referi à entrevista do governador da época, Márcio França. Não foi o governador Dória que deu esse depoimento, que não colocaria pedágio. Sim, o Márcio França. A senhora tenha confundido da minha fala. Então, a verdade tem que ser estabelecida. Foi no mês de setembro, no Festival do Circo, que Piracicaba realizava todos os anos, através da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, no Engenho Central, e ele veio para cá, estava em campanha, mas estava governador, e ele foi questionado a respeito da pedágio. Ele falou: não, se eu for reeleito, eu não colocarei. Márcio França falou, não foi o governador Dória. Então, apenas para estabelecer, eu, depois, ao lado dele, fiz um vídeo dizendo exatamente isso. Ao lado, ele falando não colocaria, eu repetindo as palavras dele. Só que, maldosamente, tiraram a fala do governador e deixaram só a fala minha, e até hoje estão usando. E eu nasci encharqueada, nasci no bairro do Recreio, com muito orgulho, né? Então, estou lá, eu sou prejudicado, porque eu sou nascido ali no local. Então, apenas essa correção, eu não me referi ao governador João Dória. Muito obrigado, Fábio. Está feito o seu esclarecimento, deputado. A deputada professora Bebel fez uma nova inscrição? É o deputado Carlos Gianazzi nesse momento. Deputado Carlos Gianazzi, o senhor me ouve? Oi, de volta a esta tribuna... O senhor tem 10 minutos, deputado. Tá, boa tarde. Muito obrigado. Olha, eu queria fazer um apelo aqui ao secretário estadual de Educação, Rocieli Soares, para que ele aproveite esse momento, né, em que as escolas estão fechadas, para que haja que ele crie um programa para reformar as escolas, para rearticular as escolas do ponto de vista arquitetônico, para garantir ventilação, arejamento, né? Não é possível que a FDE não tenha feito isso ainda, né? Nós temos, por exemplo, que acabar com a superlotação de aulas, porque depois que todos os profissionais da educação estiverem vacinados, quando houver, de fato, segurança sanitária para a volta às aulas no momento adequado, nós temos nós não podemos voltar mais para uma escola que nós temos hoje, uma escola sucateada, degradada, precarizada, né? Com falta de estrutura material, com falta de estrutura humana, com falta de servidores. Não dá mais. O secretário tem que colocar a energia dele nesse processo agora. Nós temos que garantir essas reformas, essa adequação da rede atual, porque, infelizmente, os efeitos da pandemia eles reverberar por muito tempo ainda, e a própria pandemia, nós sabemos disso. Então, esse modelo de escola que nós temos hoje no estado de São Paulo não pode mais perdurar. Nós temos que ter uma nova escola. E, para isso, tem que ter, que eu falei, o básico, arejamento, ventilação. Nós não podemos ter mais 40, 50 alunos numa sala de aula. No máximo, 25. Inclusive, eu tenho um projeto de lei que já foi aprovado em todas as comissões, já pode ser votado a qualquer momento, reduzindo o número de alunos por salas em toda a rede estadual, né? Na média de 25 no máximo. É uma nova realidade que nós vamos entrar agora. E, ao mesmo tempo, o secretário tem que garantir, de fato, para os nossos alunos e para os profissionais da educação todos, os professores, os agentes de organização escolar, os gestores, acesso, de fato, à banda larga, a computadores, a celulares inteligentes, para que nós possamos atravessar esse período, né, com as aulas remotas, mas que todos tenham acesso, pelo menos uma maioria tenha acesso a essas aulas remotas, porque não é possível voltar às aulas agora. Eu até fiquei chocado novamente, porque eu vi um
me passaram ontem um post daquele grupo Escolas Abertas, que teve uma reunião lá no Palácio dos Bandeirantes com o secretário da Educação, com o Rocieli. E diz o seguinte no post, que eles foram discutir com o secretário a essencialidade da educação, né? E também reivindicando que as escolas sejam as primeiras a serem abertas passada a fase emergencial. É uma ânsia assim, de abrir escolas, não sei o que tem esse movimento, né? E o próprio secretário parece que ele é muito aliado desse grupo, porque ele não recebe as entidades representativas dos servidores da educação, mas negocia o tempo todo e conversa o tempo todo com a associação dos donos das escolas particulares, com a Andime, conversa com esse grupo, Escolas Abertas, mas não dialoga, né, com quem está no chão da escola, para ver o que a gente pode fazer. Não ouve a rede, não ouve as entidades, tem que ouvir mais a POESP, a UDEMO, a PASE, a FUSE, o CPP, todas as entidades de educação, a FEPESP, o SIMPROS, o SIMPEM, a PROFEM, o SINESP, todas essas entidades devem ser ouvidas. O secretário não dialoga, né, para entender como que funciona a escola. E agora ficar debatendo a essencialidade da educação. Nós sabemos qual que é a essencialidade. Nós queremos garantir vacinação para todos os profissionais da educação, nós queremos escolas arejadas com ventilação, nós queremos o fim da superlotação de salas, nós queremos condições adequadas de trabalho, porque daí, no momento da volta, repito, quando houver condições sanitárias adequadas e seguras, nós somos contra abrir escolas passada a fase emergencial, não sei, não é possível. Sem vacinação, não haverá volta às aulas, é impossível. O Brasil virou, infelizmente, por conta desse presidente que nós temos, né, considerado por vários setores um marginal, considerado por vários setores um genocida, um delinquente que sabota o tempo todo as medidas para reduzir os impactos do coronavírus. Não dá. O Brasil se transformou num celeiro de cepas do coronavírus, se tornou um pária no mundo, uma ameaça global. Essa é a grande verdade. O mundo inteiro está olhando para o Brasil, aqui virou um laboratório, né, de cepas do coronavírus, que está matando a nossa população. Então, é difícil abrir uma escola nesse cenário, é quase que impossível. Então, a vacinação, para nós, ela é fundamental nesse momento. Vacinação, e aproveite, secretário Rocieli Soares, reforme as escolas, prepare as escolas para o momento adequado da volta às aulas, quando houver, de fato, segurança sanitária. Então, esse é o apelo que eu faço. Não adianta ficar com essa ânsia, vamos abrir escolas. Olha, o grupo defende o seguinte: escolas abertas, que as escolas são as primeiras a serem abertas. O que é isso? Não é assim. Sem vacina, não haverá volta às aulas no estado de São Paulo. Muito obrigado. Mais uma vez, deputado Carlos Gianazzi. E agora nós temos uma nova inscrição da deputada professora Bebel. Deputada, a senhora tem mais 10 minutos. Por aí? A senhora pode falar, a senhora obrigada. Fica à vontade. Bom, eu volto à tribuna, até porque eu me reinscrevi para falar de uma pesquisa, né, que a POESP fez, junto com o Instituto dos Arquitetos do Brasil, junto com o DIEESE, uma pesquisa encomendada pela POESP, né, e que indicou esses fatores que o deputado Gianazzi coloca como questão primordial para que se tenha um ambiente saudável. Quais? Primeiro, tem que ter a questão da iluminação, né, sonoridade, e o que é melhor, circulação de ar. Nessa pesquisa, nós detectamos também que mais de mil salas de aulas não tinham condições nenhuma, né, de ter aulas. Por quê? Eram salas de aulas que se tornaram bibliotecas, né? E
em se tornando bibliotecas, é claro, os vitrôs eram muito, né, pequenos e circular. Então, 1.000 salas de aulas não tem condições, são condições zero, né, de funcionamento. Mas também eu, como deputada, eu coloquei um protocolo de volta às aulas condicionado a isto que a juíza nos deu, né? A doutora Simone Casarotti. Eu acho que quando nós fizemos o pedido, né, da ação, da primeiro liminar, depois se tornou em ação, e ela está em pleno vigor, né? A POESP está entrando, inclusive, com mandados de segurança para fazer avaliação, porque não é brincadeira, né? Essa coisa do secretário da Educação não querer cumprir sequer uma ação das entidades do magistério, inclusive, né, a Federação das Escolas Particulares. E esta ação, ela demonstra, né, na realidade, que a questão primordial, né, é a vacinação dos profissionais da educação. A POESP, ela foi a primeira a empreender esta luta, porque nós entendemos que não tem como ter volta às aulas, né? Porque, veja bem, se nós estamos no trabalho remoto e nos colocam na linha de frente, né, para dar aulas, nós estamos correndo o risco, né? Então, não tem condições de volta às aulas. Por isso é que a gente defendia a vacinação dos profissionais da educação na fase 1, né? Fiz uma indicação para o governador, enfim, secretário da Saúde, o próprio secretário da Educação, mas o governador fez questão de ir a público falar das fases, né, e nos coloca na última fase, o que demonstra um desdém com essa categoria. Esse grupo Escolas Abertas, de que disse o deputado Janazzi, é um grupelho, né? Falo que é grupelho porque não representa todos. Os pais ouviram a POESP, os pais atenderam, os pais não mandaram seus filhos para as escolas. Essa foi a grande vitória da greve que a POESP empreendeu, né? Nós temos, e também não tinha condições de dizer que a escola estava funcionando, porque, veja bem, nós temos 45 mil professores com comorbidade, né? Mais 15 mil com acima dos 60 anos. Portanto, você tem 60 mil professores fora das salas de aulas, né? Para não falar, né, dos casos outros, por exemplo, a menos contratação dos professores admitidos em caráter temporário, né? Mais de 30 mil não foram contratados. Um quadro redondinho do Estado de São Paulo, para que tenha todo mundo contratado, seria de 192 mil. E o governo fala em 160 mil, que é exatamente esses 30 mil que está fora da folha de pagamento. É urgente, né, que nós aprovemos uma forma de contratação justa para os professores temporários. Da forma como está, nós não podemos deixar, né? Isso é uma injustiça, é precário demais, é uma sopa de letras. Nós temos que acabar com essa sopa de letras. Eu tenho muita preocupação, né? Desde 2010, quando foi aprovada essa forma de contratação de professores temporários, né? Eu não estava na Assembleia Legislativa, né? Eu era como estou, presidenta da POESP, e me lembro que vim para o plenário, né, acompanhar a votação, e passou essa forma de contratação aí, né, de uma muito triste, né, porque o Alckmin, e o governador Alckmin, Serra, na época, detinha 75 votos numa casa de 94. Então, a oposição, né, pouco pode fazer. Por isso, a necessidade de se criar, ter uma visão de Assembleia Legislativa não cartorial, não
não tão somente burocrática, política, sobretudo, né? Nós não podemos ficar nessa visão, não. Essa visão é atrasada. Eu aprendi muito de política na vida, né? E na história. E a gente sabe que política se constrói com correlação de forças. Se não tiver correlação de forças na Assembleia Legislativa, vai ficar eu falando, bradando, Gianazzi bradando, o Fiorilo bradando, Barba bradando, todo mundo bradando, e chove no molhado. Nós vamos ter tempo de fazer discussões. Nós vamos ter condições de demonstrar que só faz a diferença quando a gente também injeta, né, força aí e acredita que a Assembleia Legislativa é um poder. Porque se o que tirou o direito dos professores aposentados, eu fui uma das que denunciou. Eu não estou correndo atrás do leite derramado. Eu avisei que o leite ia ser derramado. Eu chamei esse termo de desaposentação. Não chamei de confisco, mas chamei de desaposentação. Me lembro disso. Vou pôr meu vídeo uma hora para mostrar como é que eu explicava a reforma da Previdência no Estado de São Paulo. Eu dizia que era uma reforma administrativa embutida na reforma da Previdência, né? Então, este fenômeno de desaposentação é que gerou o confisco, que levou o governador a dizer que tinha um passivo atuarial, só que passivo atuarial, é importante que todo mundo entenda, que não é o que realmente é uma projeção. Então, é isso que nós estamos trabalhando e vamos ter uma resposta positiva a qualquer momento. Não há como aplicar alguma coisa que ainda não aconteceu, é passivo atuarial. Como pode ter um passivo atuarial se houve majoração nos servidores ativos, né, de 12% até 16%? Então, não poderia ter. Então, espera aí, o que estão fazendo com o dinheiro, né, dos servidores públicos que já tiveram majoração, os que estão na ativa, e ainda vão cobrar, e aí confisco mesmo, que foi o termo que a POSP criou, confisco, meter a mão no bolso do professor, do servidor pensionista e aposentado, né? Isso não tem acordo. A POS, o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, congrega o maior número de sócios, né? E nós, com certeza, vamos dar resposta para essa questão relativa ao passivo atuarial, que é uma grande de uma jogada para poder trabalhar uma coisa que é projeção, como se já tivesse acontecido, e não é verdade. Por isso, a gente está com um grupo de técnicos, né, de pessoas muito renomadas, estudando para exatamente demonstrar como aconteceu isso no que diz respeito 30 segundos finais, deputada. Aposentados e pensionistas. Para terminar, deixo aqui o meu abraço. Amanhã ainda temos, né, Assembleia Virtual. E, então, até amanhã. Muito obrigada, Fábio, e todos que nos acompanharam através da Rede Alesp, né, aqui da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Forte abraço, muito obrigada. Muito obrigado, deputada professora Bebel. O Tribuna Virtual de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã. Fique agora com a nossa programação.